minha gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos assistindo nesse momento. Galera, mais uma aula com o professor Telcio Cupira, tudo de bom. Hoje a nossa temática de aula é uma aula sensacional, que é justamente o quê? Desenvolvimento embrionário e anexo embrionário, só que voltado para o ser humano, beleza? Essa aula ela tem que ser curtinha, então presta atenção, se aproxima na cadeira que vai dar tudo certo. Maravilha? Vem comigo, vamos lá. Pessoal, para começo de história, a gente não vai desenrolar a parte do desenvolvimento dos anexos embrionários, como a gente viu na nossa aula anterior, né, onde nós vimos ali as partes de fecundação, né, nidação, a formação do zigoto, da mórula, né, da blástula, da gástrula, da neurula, né, tudo isso daí de uma forma... porque isso daí, gente, é uma forma geral dos cordados, beleza? Se diferencia um pouco no anfíolos, mas em nós mamíferos ele se organiza de uma forma bem clichê, bem padrão, ok? Então a gente vai tentar focar apenas nas lacunas que nós precisamos preencher para a gente compreender o desenvolvimento embrionário em seres humanos. Na aula passada nós conseguimos diferenciar a questão do desenvolvimento embrionário em mamíferos, né? Nós conhecemos os prototérios, os metatérios e os eutérios, né? As diferenciações de gestação, quais são esses animais, quais são esses organismos. E agora nós vamos trabalhar justamente o desenvolvimento embrionário dos seres humanos. Maravilha? Então vamos lá. Na primeira semana do desenvolvimento embrionário, nós vamos ter a formação do blastocisto, né? Ou melhor falando, da blastocele, ok? Ou seja, ainda não foi formado o arquêntero, né? Justamente a cavidade de gastrulação, mas você já tem aí o zigoto que já passou de uma fase de mórula e iniciou a sua blástula. E dentro da blástula nós temos quem? Nós temos a blastocele. E as células que constituem essas células são chamadas de trofoblasto, né? Então vocês no TDzinho, vocês vão encontrar aí questões, né, que perguntam sobre o trofoblasto, então fiquem ligados nisso daí. Maravilha? Então, o que vai acontecer aí no trofoblasto? Ele vai se transformar na cavidade do blastocisto. Ele se torna uma cavidade onde vai começar a se formar ali justamente a formação da gastro, ok? Então vamos lá. No útero, isso aqui, todo esse tecidozinho aqui, ó, todo esse tecidozinho aqui é justamente o útero, né? Nós temos aqui capilares sanguíneos, glândulas endometriais, né? Ou seja, as glândulas que secretam o tecido do endométrio, que é justamente o tecido que reveste o útero, beleza? Mucosa uterina, que é onde o embrião ele vai se afixar. Nós temos o sinciotrofoblasto, né? Que é justamente as células de fixação do embrião na parede do endométrio. E aí nós começamos a ter aqui a diferenciação do epiblasto e do hipoblasto. Beleza? Então, o que é que vai acontecer nessa fase aqui na primeira semana? Nós temos a formação do sinciotrofoblasto e do citotrofoblasto, a invasão do endométrio pelo sinciotrofoblasto, ou seja, o endométrio ele vai começar a fazer parte da conjunção do embrião na parede uterina. Temos a formação do epiblasto e do hipoblasto a partir da massa celular uterina. Então, anota essas pequenas etapas aí. Garanto para você que isso aqui são as etapas que tem mais nomezinho. Então, se você anotar aqui, todas essas fases estão acontecendo na primeira semana, está acontecendo na fase da blástula, e você vai entender que é simplesmente o processo de conjunção do embrião com a parede uterina. Maravilha? Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? Os capilares maternos, eles são rompidos, extravasando sangue para o enterro da lacuna do sinciotrofoblasto. Ou seja, o que vai acontecer? A irrigação dos tecidos. Por quê? Porque esses tecidos eles precisam de oxigênio, precisam de nutrientes para fazer os processos metabólicos de divisão. Quem vai fornecer isso? A mãe. Lembrando que o vitelo ele não vai ser utilizado pelos anexos embrionários. O vitelo, ou seja, as reservas nutricionais do zigoto, ele vai ser utilizado pelo embrião para o seu próprio desenvolvimento. Ou seja, se todos os anexos embrionários precisam crescer junto com o embrião, isso vai vir da onde? Da mãe, ok? Então presta atenção. O embrião é um indivíduo diferente. Placenta,
cordão umbilical, tudo isso, a placenta, o endométrio, o útero, tudo isso pertence à mãe. Então, nós temos um único vínculo de conexão, que é justamente o cordão umbilical, beleza? Então começa a formar aqui o saco vitelínico primitivo, né? Que é justamente onde vai ficar armazenado os nutrientes do desenvolvimento do embrião. Formação da mesoderma embrionária, que começou a fazer a diferenciação dos tecidos. Lembrando que nós somos indivíduos triblásticos. Nós temos 3 folhetos embrionários. Quais são os folhetos embrionários? Nós temos a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. Endo dentro, meso intermediário e ecto a parte mais externa. Beleza? Então nós temos aqui toda a parte do útero e da cavidade uterina. Então vamos lá. O que é que vai acontecer aqui? O que é que nós estávamos vendo naquela imagem, né? Está aparecendo aqui justamente as lacunas do sínsio trofoblasto, que se enche de sangue e os produtos glandulares maternos importantes para a nutrição do embrião, aquilo que eu estava falando para vocês, que todos esses nutrientes eles vão vir da mãe, formação da cavidade amniótica com líquido secretado pelas células, ou seja, tudo isso vai ser feito pelo epiblasto, ou seja, o fluido amniótico ele vai vir do epiblasto. Para que serve o fluido amniótico, professor? Para que serve o âmnion? O âmnion ele vai revestir o embrião, mantendo ele hidratado, né, para que ele não sofra nenhum tipo de ressecamento, etc. Mas, principalmente, vai impedir que choques mecânicos, choques físicos, acontecendo na barriga da mãe, prejudique o bebê de alguma forma, beleza? Cavidade delimitada pela membrana de Reuser é chamado de saco vitelínico primitivo. No 10º dia, o embrião ele se encontra completamente implantado no endométrio e a camada de endometrialo se fecha. Gente, muitas mulheres que sofrem de endometriose, ou seja, uma inflamação da parede do útero, né, que causa sangramentos contínuos nas mulheres, têm problemas para engravidar justamente por causa disso. Como a parede do endométrio sempre está, o tecido do endométrio sempre está inflamado, sempre está sangrando, etc., o embrião tem altas dificuldades, muitas dificuldades de se afixar na parede endometrial. Ou seja, essas mulheres elas têm uma baixa fertilidade. Então, antes de engravidar, essas mulheres elas precisam fazer um tratamento, tratar essa endometriose, para então conseguir engravidar. Se você tem endometriose, garota que está me ouvindo aí, fica ligado que você não está infértil por causa disso, tá bom? Tem tratamento. Então, vamos lá. Principais eventos, continuando. Então, nós temos aqui a formação da cavidade amniótica, né? Começou a se formar aqui a cavidade onde vai se encher de âmnion, que é o epiblasto, o hipoblasto. O epiblasto prolifera, formando a mesoderma extraembrionário. A membrana de Hauser começa a formar o quê? O vitelo, o saco vitelínico primitivo, beleza? E aí, o que é que vai acontecer agora? Diminuição do saco vitelínico, né? O vitelo começa a ser consumido pelas células embrionárias, ocorrendo a formação do saco vitelínico secundário. A mesoderma ela aparece somente em uma camada e aí começa a se formar algumas lacunas, né? Então temos aqui a formação do citotrofoblasto, mais as células da mesoderma. Começa a se formar aqui, ó, em volta do útero, né? Nós temos aqui toda a cavidade amniótica, etc. E nós temos aqui um embriãozinho já totalmente afixado na parede do endométrio. Beleza, pessoal? E aí o que começa a acontecer aqui? Ó, o espessamento do hipoblasto que forma a placa pré-cordal, ou seja, é daqui que vai começar a se formar justamente o cordão umbilical, que vai fazer as trocas gasosas, né, as trocas de nutrientes do embrião nas fases mais avançadas de desenvolvimento. Tá? Deixa eu só ver aqui quanto tempo a gente ainda tem. Vamos lá, vamos acelerar. Aí, então vamos lá. O que é que cada estruturazinha dessa que eu mencionei para vocês vai formar? Anota, printa aí. O sinciotrofoblasto vai originar a placenta. Saco vitelínico secundário vai originar os intestinos. Células do citotrofoblasto e da mesoderma vai formar o quê? O córeo, ou seja, o saco gestacional, né? O saco placentário. A placa pré-cordal origina a boca e o pendúculo vai gerar o que? Justamente o cordão umbilical, né? Formação da placenta e do cordão umbilical. Aqui nós temos a foto de uma placenta. Você percebe que ela é altamente vascularizada, né? Ela é um tecido muscular, ela tem a capacidade de contração e ela precisa ser extremamente membranosa, afinal de contas ela vai segurar uma massa de carne que pesa aí seus 3,5 kg, 4 kg, mais os fluidos, né? Mais o saco de líquido. Então,
some aí mais ou menos aí uns 5 quilos mais ou menos, e ela precisa ser de fato realmente muito resistente, tá? Lembrando que mamíferos, eles têm 2 partos em uma vez só. Eles têm o parto do bebê e logo em seguida vem o parto da placenta. Você joga fora todos os anexos embrionários produzidos na gestação e o útero fica limpinho, para que ele possa se preparar para uma nova gestação, beleza? Então, a placenta ela é formada pelo quê? Justamente pelas vilosidades. Nós temos aqui ó, o endométrio, né? A parte interna do útero, e aqui nós temos a placenta, que vai estar totalmente ligado ao endométrio, sendo vascularizada, sendo hidratada, nutrida, justamente pelo quem? Pelos vilos, que são vasos sanguíneos muito pequenininhos, muito fininhos, que vai ficar vindo lá do cordão umbilical e se misturando junto com as vilosidades da mãe. Beleza? Lembrando que é por isso que existem casos em que a mãe ela rejeita, né, o embrião pela sua incompatibilidade sanguínea. Nesses casos nós chamamos isso de eritroblastose fetal, mas isso é temática para uma outra aula, beleza? Gente, eu estou tendo que correr um pouquinho por causa do tempo. A gente tem que respeitar o tempo de vocês. Então nós temos aí, ó, primeira etapa, já no 7º ou 8º dia, nós temos a etapa pré-lacunar, que vai ser formada a partir do trofoblasto, né, a placenta. Nós temos a segunda etapa lacunar, que vai começar a surgir as vilosidades, já no trofoblasto. E aí, já na terceira etapa, né, que é do 13º dia até o 4º mês, você vai ter mais formação de vilosidades, deixando a placenta extremamente irrigada, né, pelos vasos sanguíneos maternos. Beleza? Então, principais etapas da formação da placenta, você tem aqui justamente a formação das vilosidades, que são as etapas das formações dos vasos sanguíneos nas paredes placentárias. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre a placenta. Estrutura geral dela, ela tem em média de 15 a 20 centímetros de largura, né? Ela pode ficar bem larga, né? Quando você retira ela, né, com a massa total, a parede dela pode ficar até com 7 centímetros, ela é bem membranosa. Normalmente apresenta-se como uma formação única, raramente ela pode ser formada com 2 ou mais lóbulos, né? Ou seja, a placenta bi ou poliolobulada, ou seja, normalmente ela tem apenas um único lóbulo, onde o bebê fica sendo formado lá dentro. O peso dela pode chegar até meio quilo, só a placenta, beleza, gente? Que é mais ou menos 1/6 do peso do feto. E ela sai juntamente com o bebê. Isso aí eu já falei, né? Então, o sistema circulatório fetal ele é composto por 2 artérias umbilicais, sendo elas as artérias umbilicais e a veia umbilical, né? Então, a artéria traz o sangue da mãe, né? Que ele é rico em oxigênio e nutrientes, e a veia traz o sangue cheio de excretas e metabólicas do bebê para a mãe, né? Lembrando que o bebê ele não come dentro do ventre da mãe, ele vai absorver apenas os açúcares, né? Os nutrientes existentes no sangue da mãe. Então aquele papo, né? Ela come mais porque ela está comendo por 2. Isso daí é mais ou menos. A mãe ela não precisa necessariamente dobrar a sua alimentação só porque ela está grávida, né? Claro que ela vai ter uma necessidade de nutrientes a mais, afinal de contas ela está gestando um novo indivíduo. Mas lembrando que esse indivíduo ele se alimenta dos nutrientes contidos no sangue da mãe, que ele não vai comer aquele sandubão, aquela macarronada, aquela pizza, aquela lasanha que a mãe está comendo, beleza? Então, aqui a gente já entra na histologia da placenta, mas isso aqui é um conteúdo mais aprofundado, apenas para nível superior, beleza? Então, a gente encerrou a nossa aula. Sim, vamos lembrar aqui um pouquinho que o cordão umbilical ele também é formado por células-tronco, ou seja, células totipotentes, né? São células que elas são células coringa, que elas têm a capacidade de transformação e de mutação para qualquer outro tipo de célula. Então, muitas pessoas que têm uma capacidade financeira, né, uma condição financeira melhor, eles têm os filhos e eles congelam o cordão umbilical do filho, porque nunca se sabe que tipo de doença crônica ele pode ter no futuro e de repente ele pode precisar de suas células tronco. E para isso elas podem ser enxertadas e muitas vezes nos tratamentos muito bem utilizados, principalmente nos casos de leucemia, beleza? São colocados dentro da medula óssea para a formação de novas células sanguíneas. Ok, pessoal? Pessoal, então espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Um grande beijo e fiquem com Deus. Valeu!